Olá, seres amados, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre o verdadeiro significado da palavra paz. Isso. Você já reparou como a mente da gente continua brigando com as pessoas, tagarelando, mesmo quando nem briga teve? Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A gente vai conhecer, a gente vai entender o que é que significa a verdadeira paz, a verdadeira calma, a verdadeira tranquilidade e como alcançar isso. Mas antes, eu peço que vocês prestem atenção nessa história que eu vou contar para vocês agora. Eu me chamo Karina Selle, ajudo você a despertar sua consciência e equilibrar sua energia. Então vamos lá. Eu vou contar a história de Márcia, né? Eu vou contar a história de Márcia e aí vocês vão perceber que muitos de vocês vão se identificar com essa história da Márcia, né? E a partir dessa história, né, eu vou desenrolar a história, ou vou desenrolar o assunto da paz a partir dessa história. Então, Márcia, ela acorda de manhã cedo, bem alegre, bem feliz, e decide mandar uma mensagem para alguém que ela gosta. E ela envia a mensagem, né? Envia mensagem de bom dia, e enviou com muito amor, muita alegria. E Márcia passa o dia normalmente, fazendo as atividades dela, mas chega um momento que Márcia, ela vai lá olhar o celular dela e percebe que ela não foi respondida. Então, Márcia volta a fazer as atividades dela. Ela vai almoçar e aí a mente dela começa a trazer para ela a questão. A mente começa a conversar na mente dela. Por que fulana não respondeu a mensagem? E aí Márcia novamente continua fazendo as atividades dela. Vai tomar banho. No banheiro a mente traz que fulana não te respondeu. Por que ela não te respondeu? E aí, mais uma vez, Márcia vai dormir e a mente trazendo para ela a questão de que a mensagem dela não foi respondida, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês com essa história, né? Que a mente, ela sempre vai trazer, né, essas questões. Ela sempre vai criar uma sementinha do problema, da discórdia na nossa mente. E cabe nós escolher qual caminho a seguir. Então, a outra pessoa pode ter esquecido de responder, a outra pessoa pode, né, ou esqueceu ou não quis responder, mas Márcia, a mente de Márcia fica ali dizendo para ela que fulana tá com raiva dela, que fulana não gosta dela, que fulana tá fazendo pouco caso dela. Não é verdade? Não é assim? Vocês não se identificam com isso não, com essa história? Porque pode acontecer com várias pessoas, assim, pode ter acontecido com vocês. E é um caso que acontece, sim. Então, depende de Márcia escolher. Márcia quer ter paz ou quer ter razão? Porque aí onde está. Ou ela escolhe ter razão, e aí é onde entra a questão da mente, porque a mente diz para ela que fulana não gosta dela, ou porque fulana não respondeu, qual o problema. E aí Márcia vai entrar na questão do ego, porque o ego é que não gosta de ser maltratado, o ego é que vai sentir que não foi respondido. Ah, mas ela fez pouco caso de mim.
E aí, o ego, entende o que eu quero dizer? Que a gente precisa, quando acontecer essas questões, a gente precisa lembrar de quem a gente é. E aí é onde entra a palavra paz. Ou eu escolho ter razão, ou eu escolho ter paz. Então, o que eu devo fazer nesse caso? Deixar essa história para lá. Fulano não respondeu porque não quis responder. Pronto, eu crio dentro de mim o que é que realmente aconteceu. Lembra da questão de que eu acredito em tudo que tem aqui dentro da minha mente é o que se manifesta fora? Aquilo que eu acredito de mim mesmo e dos outros é o que se manifesta fora. Que eu sou um espelho. A minha consciência é a causa de tudo. E o espelho simplesmente vai refletir aquilo que eu tenho dentro de mim. Aquilo que eu penso de mim e do outro. Então, se eu pensar que fulano não quis falar comigo, não, foi porque ele não teve tempo de responder. E eu crio isso dentro de mim. Fulano não teve tempo de responder, outra hora ele responde. E eu estou criando o que para mim? Eu estou criando a paz. E o que é ter paz? A paz é a consciência que habita dentro de você. A paz é a essência divina que habita dentro de você. A consciência, ela é pura calma, puro amor, pura tranquilidade. Então, se eu reajo dessa forma, criando paz dentro de mim, como eu acabei de falar para vocês, a posição de Márcia, qual é? Essa pessoa não me respondeu porque ela não teve tempo. E eu desculpo ela e perdoo ela por isso. Simples. E aí eu tô criando o quê? Paz dentro de mim. Porque eu sou o quê? Qual é a minha essência? A minha essência é de paz. Eu sou consciência, eu sou centelha divina, eu sou a calma, eu sou a paz. Então, o que é que eu estou falando para vocês? Que a reação de vocês diante de qualquer problema, qualquer incômodo, qualquer coisa que venha a lhe pôr dúvida na sua mente, se recuse a ver o mal. Veja o bem. Veja o bem, porque o bem vai lhe trazer paz. Porque você é essa paz. Você já é a paz. Você é a consciência pura, a essência, a calma. Habita dentro de você. Então, escolha ser paz. Então, a sua verdadeira essência é a calma. E a calma é o silêncio que habita em você, a sua consciência. A dimensão de calma é você, é a sua essência. E o que é que me faz reagir? O que é que me faz, o que é que me incomoda quando alguém age de maneira equivocada comigo? A sua mente, o seu eu condicionado. E o que é o eu condicionado? Vou mostrar para vocês agora o que é o eu condicionado. Então, vejam bem, a diferença entre o eu condicionado e a consciência. O eu condicionado, o ego. O eu condicionado é o ego com suas crenças, experiências, memórias, traumas. Lembra da história do bebezinho? O bebezinho, ele nasce puro. É a pura essência, a sua própria centelha divina. Sem condicionamento nenhum. Ele só vai criando esse condicionamento à medida que ele for trocando experiências,
né? Com o pai, com a mãe, com as pessoas à volta dele. E aqui está a consciência. Essa consciência pura, seu eu sou, né? A sua sensação de calma, a sua verdadeira essência é a consciência. Então, o eu condicionado, ele tem essas crenças, né? Essas experiências que ele passou, crenças boas, crenças ruins. Então, esse eu condicionado vai reagir a qualquer coisa que, assim, que venha dizer o contrário para ele. Se ele tem uma crença de que as pessoas precisam me tratar bem, senão, entendeu? Então, o que é que vai acontecer? Se uma pessoa chega para Márcia e ela não é bem tratada, não é respondida, e ela reage àquela crença que ela tem dentro dela, de que ninguém pode maltratar ela, se ela tem um ego grande, né? Ela tem um ego grande, e aí ela não aceita que aquela pessoa não responda aquela mensagem para ela. E aí o que é que vai fazer? Ela tem que escolher. Então, se eu sou consciência, se eu começo minha meditação, se eu começo o processo do Ho'oponopono, eu tô entrando o quê? Num despertar da consciência. A consciência está aflorando. E por que é que eu vou reagir? Por que é que eu vou entrar no eu condicionado, no ego? Não. Eu tenho que agir como centelha divina. Eu tenho que agir como consciência, com a calma, com a paz. Então, eu escolho não ter razão. Para que você quer ter razão? Não é melhor escolher a paz? Então, aí há o significado da palavra paz. A palavra paz, você é a própria paz, você é a consciência. A consciência habita dentro de você. Você só se torna ego quando você deixa essas crenças, essas experiências, essas memórias, esses traumas falar mais alto. Quando você não começou o processo de limpeza, ou começou o processo de limpeza e se deixou levar por aquele pensamento, por aquela conversinha que fica ali conversando, tagarelando. Olha, ela não gosta de você. Olha, ela não respondeu ao seu telefonema, não respondeu a sua mensagem. Você não vai fazer nada com ela? Você vai deixar isso acontecer? Fulana, tome uma atitude. É assim que a mente fala na nossa mente. Ela fica lá, ué, tagarelando, tagarelando, tagarelando. Então, você tem que ser mais forte. Tem que respirar fundo e pensar assim: ela não me respondeu porque ela não teve tempo. Crie o melhor para você. Segundo Neville Goddard, você é o que você acredita ser, tanto de si como do outro. Então, comece a tomar essa atitude de você mesmo criar a sua paz. Porque é você que cria tudo. Aceite você ou não. Você cria tudo à sua volta. A substância amorfa original, a substância original pura, a sua consciência, a luz que habita em você, molda a sua realidade. Queira você acreditar nisso ou não. Então, comece a criar sua paz. Você já descobriu que você é a consciência. Você não é a sua mente. Você tem o poder de mudar a sua realidade. Você pode intervir. A intervenção, lembra da aula passada que eu falei sobre a intervenção? Que você tem o poder de mudar a sua realidade. Ninguém pode dizer como tem que ser a sua vida, só você mesmo tem esse poder, a não ser que você dê poder aos outros. Então, assuma seu poder, que ele é seu, não é do outro. Então, quais as formas do ego? Antes de falar das formas do ego, meus queridos,
eu quero falar para vocês. Já que nós estamos falando de paz, vocês já sabem que eu estou escrevendo um e-book para poder limpar essas memórias. Também dentro desse e-book vai ter um tratamento de 21 dias para poder vocês manterem a energia de vocês, para conseguir co-criar os seus sonhos, conseguir co-criar seus desejos. Mas também hoje quero falar para vocês sobre a mesa radiônica. Eu não só ajudo você a despertar a consciência, mas eu também ajudo você a equilibrar a sua energia. Tanto através do Ho'oponopono, como uma ferramenta muito boa, muito poderosa, como também com a mesa radiônica. Eu trabalho com radiônica e radiestesia. E eu tenho a mesa radiônica de Saint Germain, né? Tenho mesa radiônica de apometria, faço tratamentos energéticos. Então, se você sente que sua vida não está andando, sua vida está travada, está precisando movimentar a energia, a mesa radiônica é para isso. A mesa radiônica tanto trabalha no nível físico, mental, emocional, espiritual. Ela diagnostica, ela mede, ela harmoniza. Ela faz uma harmonização completa, relacionamentos familiares, limpa a energia do ambiente, a energia da sua casa, do seu comércio, equilibra os corpos físicos, equilibra os seus chakras. Então, meus queridos, além da ferramenta do Ho'oponopono, eu também trabalho com mesas radiônicas e gráficos radiestésicos. Qual o objetivo de eu estar falando isso para vocês? Porque estou aqui para ajudar você. Então, quem tiver interesse, tanto no e-book quanto na mesa radiônica, pode entrar no meu grupo de WhatsApp, que está aí no link. Vou deixar o link na descrição. Para quem tiver interesse, vai ter um desconto a mais para quem entrar lá. O e-book ainda não está pronto, mas eu vou terminá-lo. E assim que eu terminar, eu começo a divulgar para vocês. Mas a mesa radiônica, eu já tenho ela em mãos. Eu já trabalho com ela. Então, para quem tiver interesse, a mesa radiônica também ajuda aí nessas características que eu acabei de falar para vocês. Então, quem tiver interesse, sinta-se à vontade. O grupo do WhatsApp está na descrição do vídeo. Então, voltando para o vídeo. Então, meus queridos, voltando. Vamos falar sobre as armadilhas do ego. Então, o ego, ele sempre vai querer assumir uma identidade de vítima. O ego é o seguinte, é através das formas de pensar que esse ego ele cria uma prisão. Ele cria uma prisão. Através dessas crenças, da forma como ele pensa, ele cria uma prisão dentro dele mesmo. E o que é que eu estou apontando para vocês? Que vocês têm a escolha. Vocês podem escolher, porque você não é essa mente, não é esse eu condicionado. Vocês são consciência. O ego, ele gosta de reclamar, de reagir, né? O que foi que aconteceu com a história lá da Márcia? Márcia podia ter começado a reclamar, aí pela mente, a começar a reclamar. Porque fulana não me retornou a ligação. O que está acontecendo com fulana? Né? Ou reagir, mandar uma mensagem para ela, dizendo um monte de desaforo para ela. Não é verdade? Então, isso aí é assumir a identidade da vítima. Então, você tem o poder de escolher. Você tem o poder de chegar assim, eu quero ter razão ou ter paz. E aí escolhe pensar o que você quiser. Escolhe pensar o melhor pensamento. Fulana não teve tempo. Eu conheço fulana. Fulana me ama. Ela gosta de mim, me trata bem. Mesmo que lá no fundo você ache que você já sabe o que aconteceu. Mas o que você tem que criar é que fulana gosta de você, lhe trata bem. Você tem que criar o melhor. Porque você, lembre-se, o outro é você.
Aquela energia que está dentro dela é a mesma que está dentro de você. A mesma consciência que está em você está nela. Então, lembra do Mestre Jesus? Que nós temos que amar o próximo, assim como a nós mesmos? Então, é justamente isso que o Mestre Jesus quis apontar, como ele falou lá há 2000 anos atrás. Então, meus queridos, falamos sobre a paz, o que é a verdadeira paz, falamos sobre as armadilhas do ego, e agora vamos falar para você a questão do Ho'oponopono. Então, e o Ho'oponopono, onde entra nisso? Você lembra lá na primeira aula do Ho'oponopono, Morna Simeona, ela tem um ditado que diz: a paz já existe dentro de você. A paz inicia em você. Não é isso? O que é que ela quis dizer? Ela quis dizer justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Que a paz está dentro de você, começa em você, você é que decide o que você quer enxergar no outro e em si mesmo. No processo do Ho'oponopono, quando acontece um problema, um incômodo, uma mágoa, o que a gente tem que fazer? Limpar, não é mesmo? Então, a gente inicia o processo de Ho'oponopono. Quando acontecer um problema, uma dúvida, um incômodo, o que a gente faz? Em vez da gente deixar a mente ficar lá tagarelando, a gente pega todo o conhecimento que a gente tem e internaliza. Poxa, eu sou consciência, eu sou centelha divina. Eu escolho pensar positivo e vou iniciar o processo do Ho'oponopono. Qual é a diferença do Ho'oponopono? O que é que o Ho'oponopono traz além? Justamente isso, como eu falei no vídeo da meditação. Temos um vídeo aí falando sobre meditação. E lá eu falei para vocês que a diferença do Ho'oponopono está justamente na questão de que ele não é só uma ferramenta. Ele é uma filosofia de vida. Ele traz 6 princípios. E esses 6 princípios servem justamente para despertar a consciência, aflorar a consciência que já existe dentro de você. Então, lá nos 6 princípios diz o seguinte: meus pensamentos, minha realidade física se manifesta de acordo com os meus pensamentos. Se meus pensamentos são destrutivos, a minha realidade é destrutiva. Se meus pensamentos são de amor, minha realidade vai ser de amor. Né? Eu sou 100% responsável por criar a minha realidade. Não existe o lá fora, tudo que existe está dentro de mim. Eu sou 100% responsável por criar meus pensamentos destrutivos. Eu sou 100% responsável por limpar essas memórias. Então, meus queridos, são 6 princípios que traz aí um despertar da consciência, de entender que não somos mente, que precisamos silenciá-la, porque ela sempre vai ficar com a historinha para vocês, dizendo isso, dizendo aquilo, quando na verdade você não é nada disso. Você é simplesmente uma consciência que sabe exatamente o que quer. Então, o que temos que fazer? Começar a praticar, né? Praticar. A gente tem que conhecer e absorver. Não é conhecer e esquecer o que aprendeu e deixar para lá. Não, a gente tem que conhecer, ter o conhecimento nas mãos e pôr em prática. Então, hoje eu trouxe para vocês uma ferramenta do Ho'oponopono, uma técnica com EFT, né, justamente para esses momentos. Eu mesma criei, né? É o EFT, como vocês já conhecem, só que com um eu sou, que eu uso muito em mim. E eu trouxe para vocês, para ajudar vocês também. Então, antes de começar a técnica, eu vou relembrar para vocês sobre o sinto muito.
O que é que o sinto muito faz? O sinto muito faz você reconhecer o incômodo, a dor, a mágoa, faz você entender, tirar você do papel de vítima culpada, e você assume aí então 100% da responsabilidade por tudo na sua vida. Ninguém é culpado de nada, mas todos nós somos responsáveis por criar a nossa realidade. Então, deixa eu concluir, né? Vamos lá. Falamos sobre a historinha da Márcia, que eu não sei, acho que alguns já se identificaram com essa história. Falamos sobre o que é ter paz, o que é a paz, como adquiri-la. Que paz é a calma que já existe dentro de você, a dimensão de calma que já existe dentro de você, né? Falamos sobre o ego, sobre as armadilhas do ego. Falamos sobre o eu condicionado. Falamos sobre a consciência, o eu sou que habita em nós. Falamos que nós temos o poder de escolher. Você quer ter paz ou quer ter razão? Se você quer ter razão, saiba que você não vai estar na paz. Então, você só vai ter a plena razão quando você cria a realidade que você deseja que tenha acontecido naquele dia. Então, essa é a verdadeira razão. É a que você cria perfeita. Não é a que a sua mente fica tagarelando, dizendo qual é, querendo que você reaja, querendo que você reclame. Então, meus queridos, vamos à técnica? Então, vamos lá. Feche os olhos, respire profundamente, conta até 5, solte o ar pela boca, novamente. Então, vamos lá. Ponto de karatê. Mesmo que eu sinta, mesmo que eu ainda sinta essa dor, essa tensão em mim, eu me aceito profunda e completamente. 3 vezes. Mesmo que eu ainda sinta essa dor, essa tensão em mim, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda sinta essa dor, essa tensão em mim, eu me aceito profunda e completamente. Traga a imagem, o incômodo, a situação que você não gostou no dia. Então, pense nessa situação, nesse incômodo, nessa dor e traga ela agora para o seu momento presente. E vamos lá. E faça o tapping. Eu sinto muito por esse incômodo, por essa dor, por essa tristeza. Por favor, me perdoe. Me perdoe. 7 vezes, de 5 a 7 vezes. Me perdoe. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Sou grata. Novamente, 3 rodadas. Eu sinto muito por essa situação. Por favor, me perdoe por essa dor, essa raiva, esse incômodo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, situação. Essa dor, esse incômodo. Sou grata, sou grata, sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Sou grata. Sou grata pela oportunidade de limpar. Eu sou grata. E aqui
você começa. O amor, eu sou a harmonia na clavícula, eu sou a harmonia, eu sou a paz no coração. Aqui é o eu sou, vocês estão dizendo eu sou. Então 3 vezes, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou a harmonia, eu sou a pura harmonia, eu sou a pura harmonia, eu sou a paz, eu sou a paz, eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou o puro amor, eu sou a harmonia, eu sou a paz, eu sou o equilíbrio, eu sou a perfeição, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, e assim é, e assim está feito. Então é isso, meus queridos, essa foi a técnica de FT, Ho'oponopono, as frases do Ho'oponopono, FT e o eu sou. No caso, quando vocês forem fazer, no final vocês vão dizer: eu sou a harmonia, eu sou o amor, eu sou a harmonia, eu sou a paz. Você está reprogramando, você está dizendo o que você é. Você está dizendo que você é o amor, que você é a harmonia e que você é a paz. Essa técnica serve para tudo, para qualquer dor, para qualquer incômodo, para qualquer tristeza. Sempre vai lembrar a sua mente que você é essa calma, é essa consciência de amor, de harmonia, de paz, independente de qualquer coisa. Então, o diferencial do Ho'oponopono é isso, né? Além de reforçar a sua escolha de que você é centelha divina, de que você é paz, o Ho'oponopono vem com 6 princípios. Lembrar você que cria a sua realidade, que você que escolhe se você quer ser vítima ou centelha, você que limpa suas memórias, você que escolhe o que você quer pensar. Então, se você é consciência, você pensa positivo. Você não é aquele velho eu condicionado com aquelas velhas crenças. Não. Você começou o seu processo de limpeza, então você precisa agir de acordo com o que você é. O que você é? Centelha divina, consciência, a calma. Senta, pratica o Ho'oponopono. Não deixa que esses probleminhas do dia a dia e que sua mente fique conversando besteirinha na sua mente, certo? Então é isso, meus queridos. No vídeo de hoje foi sobre isso, sobre a paz que habita já em nós. Peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo. Lembre-se que o grupo de WhatsApp está na descrição do vídeo. Para quem tiver interesse sobre a mesa radiônica, que eu posso ajudar você também nisso. Tanto a ferramenta do Ho'oponopono, né? Para limpeza de memórias, mas também a mesa radiônica vai ajudar você a equilibrar seus chakras, né? Vai trazer paz na sua mente, vai equilibrar seus corpos sutis, vai harmonizar a sua parte energética, né? E a energia harmonizada, o que é que faz? Isso se manifesta também no nosso mundo físico. A harmonia se instala em nossa vida. Então, desde já agradeço a todos por mais um vídeo e até a próxima aula. Gratidão.